Em nome do Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, abrimos então esta sessão de encerramento, cumprimentando o Sr. Ministro pela presença, é um grande gosto tê-lo connosco, e também o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, o arquiteto João Afonso, que também nos dá a honra da sua presença. Esta sessão de encerramento tem o seu início com um momento simbólico que quisemos juntar, para além das intervenções de encerramento dos membros da mesa, com um sinal também de futuro que reputamos da maior importância. Um dos objetivos do Fórum para a Governação Integrada é poder alargar a sua rede e envolver instituições de ensino superior no âmbito do seu contributo para a formação neste domínio e centros de investigação também associados ao ensino superior para poder dar um contributo importante no que diz respeito à investigação aplicada. Hoje vamos aqui simbolicamente celebrar um primeiro protocolo com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que hoje se empenha de uma forma muito determinada neste projeto do Fórum da Governação Integrada. Eu pedi ao professor José Luís Cardoso para aqui subir ao palco e fazer a assinatura do protocolo. Muito obrigado. Brevíssimas palavras. Sr. Ministro Pagás Maduro, Sr. Presidente da Fundação Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, brevíssimas palavras de agradecimento a esta oportunidade que foi proporcionada pelo Dr. Rui Marques para a celebração deste protocolo de cooperação, olhando para aquele cubo e para os diferentes problemas sociais complexos que ali estão enunciados. É difícil não identificar problemas que não estejam na agenda da investigação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Por isso, é para o nosso Instituto mais do que natural, é um privilégio esta oportunidade para podermos desenvolver em conjunto ações de ensino pós-graduado, de formação avançada e também ações de investigação nesta área tão importante como aquela a que estes problemas sociais complexos nos suscita. É de facto, no nosso programa estratégico, centrado nas questões da mudança societal, das sociedades em mudança, com os temas da inclusão, da cidadania, da sustentabilidade, estes problemas fazem parte não apenas do nosso léxico, mas também das nossas preocupações permanentes, nas atividades de investigação, nas atividades de ensino e, sobretudo, nas atividades de transferência de conhecimento. Os nossos observatórios e os nossos laboratórios de investigação procuram dar resposta a problemas e procuram, sobretudo, mostrar e demonstrar a relevância social do conhecimento produzido pelas ciências sociais. Neste sentido, por vezes as instituições fecham-se na agenda que elas próprias constituem para a apresentação dos seus programas, para financiamento em projetos internacionais ou para financiamento das instituições quando concorrem a programas de financiamento. E é muito importante que instituições da sociedade civil, e é muito importante que instituições como o Fórum da Governação, que nos suscita uma reflexão para desafios que necessitam de resposta, e depois de ouvirmos as palavras do Dr. Rui Marques relativamente ao limite que é o impossível, o ICS está completamente disponível para construir pequenos possíveis em ações de investigação concreta que nos permitam atingir esse limite. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de podermos assinar este protocolo, que simbolicamente, julgo eu, significa a importância que as instituições de ensino e de investigação nas ciências sociais dão à resposta concreta para os desafios que os problemas sociais complexos nos suscitam e nos quais todos nós estamos empenhados em resolver. Muito obrigado. Uma outra instituição de ensino superior também já iniciou o seu trabalho de uma forma muito concreta, a Universidade Católica Portuguesa. Não só desenvolveu ações já no âmbito do seu programa, como tem já uma proposta de formação agendada para arrancar. Eu pedi ao professor Henrique Joaquim, que em nome da Universidade Católica Portuguesa também nos deixasse algumas palavras quanto ao significado desta colaboração com o Fórum para a Governação Integrada.
Sr. Ministro, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Vereador, caro Rui, meus senhores, telegraficamente dizer-vos que desde a primeira hora a Faculdade aderiu ao Fórum e quer aderir. O mês passado já tivemos a oportunidade de organizar um pequeno seminário e introduzir o tema na Faculdade, porque se o território, se o terreno, se as organizações precisam de refletir sobre isto, as universidades também. E avançamos já no próximo ano letivo com uma formação avançada para profissionais que já estão no terreno. Queremos que seja uma formação avançada não dedutiva, mas também não só indutiva, mas abdutiva, ou seja, que traga a experiência, que traga também o conhecimento, que faça mudar o pensamento também de alguns académicos que precisam que ele mude um bocadinho, mas que também refresque o pensamento daqueles que são os atores que estão no terreno. E queremos também, obviamente, alargar o tema aos alunos que estão ainda em formação, designadamente a uma área que me é muito cara, que é do Serviço Social, que são dos atores fundamentais deste território para resolver os problemas. Não só porque estão com eles todos os dias, mas porque se confrontam e porque são pessoas, são parte também, não apenas do problema, mas da solução. Por isso, muito obrigado por nos terem desafiado. É sempre bom quando isso nos é colocado, porque, como diria também o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Portanto, se o impossível é qualquer coisa grande, vale a pena estarmos neste desafio. Obrigado, Rui. Agora queria a palavra do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian. Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Professor Miguel Poiares Maduro, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso, Sr. Dr. Rui Marques, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, cara colega Dra. Isabel Mota, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que participo nesta conferência dedicada aos problemas sociais complexos, desafios e respostas, dirigindo uma saudação especial aos parceiros que connosco integram o Fórum para a Governação Integrada, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as Câmaras Municipais de Lisboa e de Braga, o Monte Pio, o Grace e o IPAV. Muito agradeço a presença do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que desde a primeira hora deu o seu apoio ao Fórum para a Governação Integrada e tanto nos tem estimulado a aprofundar este debate. Uma palavra de reconhecimento muito especial é devida com toda a propriedade ao Dr. Rui Marques, que com a sua sabedoria e o seu alto sentido de missão arquitetou este Fórum e cujos resultados começam a ser sentidos. As fundações lidam diariamente com os denominados problemas complexos. Temas como a pobreza, o ambiente, a saúde, a habitação, a justiça social ou as migrações convocam-nos para áreas em que a dimensão e as ramificações dos problemas tornam as respostas, todas as respostas que são ensaiadas, mesmo combinadas entre si, sempre fragmentadas e insuficientes. Tal como puderam verificar ao longo do longo dia de hoje, embora os problemas complexos não sejam uma novidade, nas últimas décadas têm sido desenvolvidas algumas metodologias de intervenção que têm como objetivo, precisa e especificamente, contribuir para os abordar e tratar de forma diferente. Na diversidade das estratégias de ação, podemos encontrar denominadores comuns que nos remetem para as características fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade: a solidariedade, o empreendedorismo, a inovação. Empreender, inovar e ser solidário são traços primordiais da natureza humana, fundados na criatividade do homem, na necessidade vital de resolver problemas e contornar obstáculos.
Darwin demonstrou que as entidades onde existe maior solidariedade entre os seus membros têm melhores condições de sobrevivência. As sociedades que são mais criativas e capazes de incorporar a inovação alcançam melhores condições de vida. No quadro de indefinição e incerteza em que hoje se vive, são cada vez mais complexas as situações para as quais é urgente encontrar respostas inovadoras. A crescente escassez de recursos exige, por outro lado, que se procurem modelos mais sustentados e eficientes de desenvolvimento. A complexidade atual de alguns fenómenos sociais obriga-nos igualmente a encontrar novas abordagens que promovam uma efetiva integração e coesão social. Mas, acima de todas estas questões, até porque assumem hoje contornos dramáticos no cenário de crise em que vivemos, importa considerar a luta contra o desemprego, a pobreza e a exclusão social como temas prioritários nas nossas sociedades. Daí a importância crescente de inovar nestes domínios e assim encontrar soluções mais eficazes que melhor respondam às necessidades da população. Mas a inovação não se pode encontrar apenas nas respostas. Antes disso, há que repensar os modelos de desenvolvimento e de representação a partir dos quais projetamos essas mesmas estratégias. Não podemos continuar a pensar que cabe somente ao Estado a resolução desses problemas. O Estado é um ator determinante no processo, mas sem a contribuição dos restantes setores, o privado, o terceiro setor, todas as políticas públicas estarão condenadas ao fracasso. Todos temos, por isso, um papel fundamental a desempenhar e, por este motivo, a proposta de uma governação articulada que o Fórum para a Governação Integrada traz para as nossas agendas, poderá concorrer para a resolução dos problemas complexos do nosso tempo. Trata-se da aposta no modelo que procura integrar diferentes centros de decisão e que aspira a um pensamento e uma ação coordenados horizontal e verticalmente. Uma estratégia que procura envolver não só o setor público, como, salientei, também o setor social e as instituições privadas, trabalhando de forma convergente e coerente para o bem comum. Temos consciência que o atual momento que vivemos no nosso país, em especial, é exigente e que apenas uma redobrada capacidade de colaborar nos poderá ajudar a ultrapassar os desafios que enfrentamos. Do lado da Fundação Calouste Gulbenkian fica o compromisso e o empenho que pomos na promoção desta agenda para um novo modelo de governação, contando sempre com o empenho esclarecido dos nossos parceiros. Desde logo, importa salientar que no rescaldo da conferência de hoje teremos a publicação em setembro dos contributos aqui apresentados, quer dos conferencistas, quer dos relatores dos workshops, em 7 temáticas distintas: o desemprego jovem não qualificado, o desemprego de longa duração, a pobreza e a situação dos sem-abrigo, os idosos solitários, crianças e jovens em risco, territórios vulneráveis e, numa outra perspectiva, a relação da administração pública com os problemas complexos. Sublinho também o investimento feito na construção de uma rede de cooperação com instituições do ensino superior, como tão bem foi agora aqui confirmado em 2 casos, para o eixo da formação e com centros de investigação para iniciativas de investigação aplicada no domínio dos problemas complexos e da governação integrada. Para além destes protocolos, que hoje aqui foram celebrados, com o ICS da Universidade de Lisboa e com a Universidade Católica, seguir-se-á o ISEG,
Outras instituições do ensino superior mostraram já o seu interesse em se associar e reforçaremos essa rede progressivamente. Um outro eixo do Fórum tem a ver com o acompanhamento de projetos piloto de governação integrada, projetos como o nosso quilómetro quadrado, que é da Fundação Calouste Gulbenkian e de uma rede de parceiros como a Câmara Municipal de Lisboa e a Gebalis, ou a ação da Misericórdia de Lisboa, com o desenvolvimento de um modelo de governação de base territorial na área da ação social, ou a intervenção do BIP-ZIP com a Câmara de Lisboa. Estes são alguns exemplos de projetos piloto que no terreno testarão a questão da governação integrada. Finalmente, importa sublinhar que continuamos abertos a aprender com o que de melhor se faz no mundo. O benchmark internacional, a par com os estudos de caso nacionais, ajudar-nos-ão a fazer mais rápida a curva da aprendizagem que todos temos que percorrer. Assim, para além de outras iniciativas, em 2015 repetiremos a realização de uma conferência internacional dedicada a trazer o que de melhor se faz no mundo em governação integrada para resolver problemas complexos. Com este roteiro e com as instituições que o partilham e outras que seguramente se associarão, estou certo que o Fórum para a Governação Integrada mobilizará o país para esta tão nobre missão de encontrar respostas mais eficientes e mais eficazes para fazer face aos problemas sociais complexos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, arquiteto João Afonso. Boa tarde a todos e a todas. Sr. Ministro Dr. Miguel Poiás Maduro, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, Dr. Isabel Monta e Dr. Rui Marques, muito obrigado por todo este trabalho e por esta parceria. Mas quero agradecer também a todos os parceiros deste projeto. A Fundação, e vou enunciá-los a todos, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação Montepio, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal de Braga, ao Grace e ao IPAV, Instituto Padre António Vieira. Eu trago dois discursos e vou escolher o que está escrito para não me perder. Trazia um em papel e outra. As notas em papel são muito perigosas. Portanto, eu vou ler este que está aqui, embora talvez diga menos que o outro, mas o outro pode ficar para outras mesas redondas que dá mais discussão. Este dá discussão, mas está escrito. Bom, começo com uma questão. Haverá problemas sociais complexos? Haverá realmente problemas sociais não parametrizáveis? Será que existem problemas sociais resolúveis? Ou estará em nós a impossibilidade de enfrentar os grandes problemas da nossa sociedade? Fatalidade e destino, vontade e mudança. São os pratos numa mesma balança, a do futuro da nossa sociedade. Estranha novidade semântica. Estranheza é o que sinto perante o uso de novas semânticas, sejam elas quais forem. A inovação das palavras, os neologismos ou estrangeirismos são sempre apenas palavras. Estranho e não aceito falar dos mais antigos problemas como novidade. Eles existem, sempre existiram e vão continuar a existir. Estranho falarmos como novidade o que todos conhecemos da história. Das guerras, das soluções estrategicamente construídas para assegurarmos a paz. Desemprego, fome, doença, insegurança, autoritarismo. Por outro lado, trabalho, alimentação, saúde, segurança, democracia. Não há problemas sociais complexos. Ou antes, todos os problemas sociais são complexos. O que existe é a vida e a visão perante ela. A responsabilidade individual e coletiva perante a vida. Acreditar na democracia, na equidade social, no bem-estar de todos para todos. Falemos então de Lisboa. Correndo o risco de me repetir aos debates da tarde, a que não pude assistir,
e antecipar as sessões de trabalho de amanhã, que não vou poder estar em todas. Quais são os grandes problemas sociais desta tão bela cidade, num dia de sol como o de hoje? Bom, se lermos os jornais, diríamos que são os buracos na estrada, ou a higiene urbana, ou 20% ou 25% de qualquer coisa, mas, na verdade, isso são tudo pequenos problemas. E que, com mais organização, mais civismo coletivo, mais algum dinheiro, talvez, mas com algum esforço estarão resolvidos. Os dois problemas de Lisboa são a pobreza e o envelhecimento. Não tenho solução para eles, mas tenho uma certeza que tanto um quanto o outro são difíceis de parametrizar, mas que são possíveis de parametrizar. Tanto um quanto o outro são impossíveis de solucionar, mas têm soluções. Mas acredito, acima de tudo, que o município de Lisboa, com a parceria de todos vós, está disponível para os enfrentar. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra para encerrar a sessão o Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional, Professor Miguel Poiás Maduro. Excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, outros membros do Conselho de Administração, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Arquiteto João Afonso, Dr. Rui Marques, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por saudar todos os participantes da Conferência Internacional Problemas Sociais Complexos, Desafios e Respostas. Endereço uma saudação muito especial a todos os seus promotores e agradeço, em particular, à Fundação Carlos Gulbenkian, que acolheu a conferência, além de ter tido um papel muito importante, desde o início, na dinamização desta importante iniciativa. O tema não podia ser mais atual e importante. E, portanto, também uma conferência com a qualidade de participações nacionais e internacionais, como as que aqui vieram expor os seus contributos, como aquela dos que aqui vieram expor os seus contributos, não podia ser mais oportuna. As minhas palavras não são de mera circunstância. Estou realmente convencido de que alguns dos problemas mais importantes com que as nossas sociedades se debatem são, de facto, problemas complexos. Estou realmente convencido de que a complexidade tomou, em grande parte, conta das nossas vidas. E estou realmente convencido de que os quadros institucionais tradicionais são deficientes na resposta a esses problemas. Basta uma breve enumeração de problemas concretos para confirmar que os nossos principais problemas, hoje em dia, são, de facto, problemas complexos. O desemprego, sobretudo o desemprego estrutural, a exclusão social, a pobreza, o inverno demográfico, o isolamento dos idosos, o abandono escolar precoce, a gestão das cidades ou as assimetrias territoriais são exemplos de problemas complexos. Julgo que não é exagero dizer que aquilo que mais profundamente nos preocupa hoje são problemas de natureza complexa. Mas o que é que define um problema complexo? Desde logo, o problema complexo é difícil de definir porque a definição comporta um elemento de diagnóstico. E esse diagnóstico é difícil porque exige conhecimentos e informações de áreas muito diferentes, porque não é fácil reunir dados fiáveis e porque as métricas são quase impossíveis de estabelecer. Sendo de difícil diagnóstico, o problema complexo não tem soluções claras. Muitas vezes, as soluções tentadas geram novos problemas. Outras vezes, as soluções apenas produzem resultados a longo prazo, o que é incompatível com as pressões imediatas a que estão sujeitas as decisões públicas. Esta circunstância resulta em políticas públicas pendulares e sem estabilidade, o que agrava os próprios problemas. Os problemas complexos são persistentes e de intrincada solução. O termo inglês, aliás, wicked problem, capta bem este tipo de dificuldades que caracteriza os problemas complexos. Faz parte da natureza de vários destes problemas complexos o facto de serem muitas vezes também de dimensão transnacional. Isto dificulta ainda mais a solução porque os mecanismos de governação a esse nível
são ainda mais insuficientes. Os problemas agravam-se assim em virtude da fragilidade do sistema institucional que lhes poderia responder. Dada a natureza multidimensional e logo multidisciplinar dos problemas complexos, o que acontece sempre, sem exceções, é a sua solução envolver uma multiplicidade de conhecimentos, atores, agentes, organizações, setores e níveis de governo, cuja cooperação é necessário organizar ou mesmo integrar. Acontece que esta necessidade de soluções integradas ou de governo integrado choca com o enquadramento institucional existente e o seu estoque de soluções fragmentadas. A nossa cultura de administração e governo, e quando digo nossa, não digo apenas portuguesa, é o oposto do que a natureza dos problemas exige. Da descrição sumária que tentei fazer do problema complexo, é esta última característica que mais me interessa neste momento. Como governante, não posso deixar de me preocupar, antes de mais, com a ação dos poderes e das políticas públicas em relação aos problemas complexos. Temos de ter processos de decisão melhor informados e mais integrados para fazer face aos problemas complexos que temos de resolver. Temos de ter também um espaço público mais reflexivo e menos impulsivo para que esses processos de decisão tenham êxito. Tenho, a meu cargo no Governo, algumas das áreas em que as exigências, mas também as dificuldades de um processo de decisão mais integrado e articulado são particularmente prementes. Partilharei convosco algumas das preocupações e intervenções que visam promover uma cultura de governo diferente. Estou firmemente convencido, em primeiro lugar, de que o sucesso do Portugal 2020, o próximo quadro de fundos europeu, depende da forma como formos capazes de integrar na sua governação as diferentes políticas públicas setoriais relevantes, bem como os diferentes níveis de governo. Ao mesmo tempo que formos capazes de utilizar os seus recursos financeiros como incentivos à mudança das culturas institucionais. Estas culturas institucionais, isto é, as formas de governar e implementar as políticas públicas, em primeiro lugar, acabam por ser mais determinantes nos resultados das políticas do que os objetivos que lhes são atribuídos, por muito ambiciosos que sejam. É isto que procuramos ter em conta na forma como estamos a programar o Portugal 2020. Não basta definir objetivos diferentes. É fundamental que, para além disso, os fundos promovam a formulação de melhores políticas públicas. A verdade é que não é suficiente dirigir o dinheiro para onde estão os problemas. É essencial que a atribuição desse dinheiro esteja sujeita a critérios que mudem a forma como esses problemas são abordados e as culturas institucionais dos agentes neles envolvidos. A qualidade dos processos de governação e de seleção, os incentivos decorrentes dos critérios de elegibilidade, as formas e consequências dos sistemas de avaliação e a capacitação dos atores envolvidos na gestão e utilização dos fundos são aspectos aos quais estamos a dar uma importância primordial. No passado, foram frequentemente secundarizados face à habitual discussão sobre para onde ou para quem vai o dinheiro. Insisto neste ponto. Como e de que forma os fundos são atribuídos é tão ou mais importante do que onde ou a quem são atribuídos. É a melhoria das culturas institucionais que promove resultados duradouros e é dela que depende a qualidade da nossa democracia. São as culturas institucionais que informam os processos de decisão e a qualidade das decisões depende dos processos que a elas conduzem. Quanto melhores os processos, melhores as decisões. Esta mudança de cultura institucional tem também de existir, ou deve existir fundamentalmente, na administração pública. Integrar, fazer convergir para o mesmo foco, superar a inércia das organizações em silo é um dos traços fundamentais da nova cultura institucional que defendemos. Com o programa Aproximar, queremos levar a sério o imperativo, tantas vezes enunciado para efeito retórico, de colocar o cidadão no centro das políticas públicas.
No contexto deste programa, pretendemos, desde logo, reorganizar a rede de serviços públicos de atendimento do Estado numa lógica de conveniência para o cidadão, através da integração dos diferentes serviços de atendimento em lojas e espaços do cidadão em todo o território. Um único ponto para lidar com todo o Estado, disponível com grande proximidade em vários locais do território, é o objetivo último. Tudo isto promovendo simultaneamente a racionalização, uma maior eficiência dos recursos e uma administração pública mais integrada. Este programa é importante porque também demonstra a importância da continuidade das políticas públicas. É possível avançarmos para este ambicioso projeto porque, se por um lado há inovação, nos espaços do cidadão, em novas soluções de mobilidade ou em novas formas de gestão articulada com o poder local, por outro, há continuidade e aprofundamento do modelo da loja do cidadão ou do esforço de digitalização da administração pública feito por anteriores governos. Para o sucesso desta estratégia, tal como para o sucesso de outras políticas públicas, é também fundamental uma melhor articulação entre os diferentes níveis de governo do território. Demos recentemente um passo muito significativo nesse sentido com a criação do Conselho de Concertação Territorial. Institucionalizámos um órgão político de promoção da consulta e concertação entre o Governo e as diferentes entidades políticas infraestaduais, que permitirá melhorar a qualidade e a legitimidade das políticas públicas com incidência no território. É igualmente fundamental reorganizar a distribuição de competências no nosso Estado. Se há matérias em que a cooperação entre municípios pode fornecer ganhos de escala, há outras em que temos de descentralizar. Portugal é um dos países mais centralizadores da Europa. Perdemos muito com processos de decisão excessivamente centralizados, ao nível da qualidade e quantidade de informação disponível, ao nível da adequação das decisões a diferentes preferências locais ou ainda ao nível da intensidade da responsabilização política. É por estes motivos que estamos a iniciar ambiciosos projetos de descentralização em áreas como a educação, saúde ou segurança social. Fazemos-lo com prudência no método, através de projetos piloto. Fazemos-lo conscientes de que para que o reforço da responsabilização política a nível local seja eficaz, é fundamental ter processos de avaliação credíveis e mecanismos de transparência. Por isso mesmo, vamos em breve apresentar um portal da transparência municipal que permitirá aos munícipes comparar o seu município com todos os outros numa multiplicidade de indicadores. É isto que significa colocar o cidadão no centro das políticas públicas, em particular na abordagem a problemas complexos. Não basta, porém, o Estado para lidar com todos os problemas sociais complexos que afligem as nossas sociedades contemporâneas. A sociedade civil tem nesse âmbito um papel fundamental pela capacidade de iniciativa e talento indispensáveis à solução de muitos problemas sociais complexos. É também na sociedade civil que podem surgir importantes inovações sociais na forma de lidar com esses problemas e na promoção de novas políticas públicas. Foi o reconhecimento desse facto, mas também das responsabilidades públicas em facilitar e promover a mobilização da sociedade civil para a resolução de problemas sociais complexos, que nos levou a contemplar, pela primeira vez, no próximo quadro de fundos europeus, verbas especificamente destinadas a apoiar iniciativas de inovação e empreendedorismo social através do programa Portugal Inovação Social. Destinaremos para esse fim mais de 120 milhões de euros, que deverão repartir-se entre um fundo para a inovação social, um fundo de títulos de impacto social, parcerias para a filantropia estratégica e complementar a estes três instrumentos um programa de capacitação de atores envolvidos nestas áreas. Partimos da constatação elementar de que não há em Portugal, ou se há, é extremamente incipiente, um mercado de investimento e inovação social. Com o Portugal Inovação Social, damos resposta a essa falha de mercado identificada. E estou certo disso, inovamos do ponto de vista institucional, no sentido de mobilizar o máximo de talento possível em toda a sociedade
para responder aos problemas sociais complexos com que hoje nos debatemos. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos pela presença.